Existem limites que a vida impõe pra gente sem pedir permissão. Mas também existe algo muito mais marcante que a dor, que é o momento que nós decidimos não sermos endurecidos por ela e seguirmos a nossa vida. Esse é o Você Pode Além dos Limites, um espaço de histórias reais, mas também com superação, com posicionamento e com sucesso que vai além dos nossos limites. E hoje eu recebo aqui com muita alegria uma amiga, uma companheira, eu costumo dizer que uma irmã que Deus me deu, Jaqueline Félix. Jaque, obrigado pelo seu sim, obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado pela sua história. A Jaqueline é mãe, é avó, recente avó, Sim. esposa, ministra da Palavra de Deus, é também decoradora, balonista, mas é alguém que tem vivido além dos limites e que a cada dia tem enfrentado a vida e tem superado os obstáculos que ela tem colocado. E hoje eu quero aqui, Jaque, com muita alegria te receber e compartilhar, né, com os nossos espectadores aí um pouquinho da sua história. Então, mais uma vez, obrigada. E conta pra gente aí, quem é a Jaqueline? Amém. Glória a Deus por isso, né? Eu fico muito feliz por esse convite, né? Até tenho falado para muitos que foi uma amizade nossa que nasceu no coração de Deus, né? E a amizade, quando ela é verdadeira, ela permanece, né? Então, eu sou Jaqueline, né? Sou mãe, sou esposa, sou avó agora, né? Empreendedora, também, como você disse, ministra da Palavra do Senhor. E estou aqui para esse bate-papo e espero que vidas sejam tocadas, né, através do nosso bate-papo aqui, que vai falar de dor, vai falar de perca, mas vai falar de superação também. Bom, eu costumo dizer que Você Pode Além dos Limites é uma conversa que vai além da dor, né? Sim. Toda vez que a gente fala de limite, é impossível não falar de dor. Mas aqui a gente quer realmente ir além, porque a dor, já que eu percebo que ela nos constrói. Sim. Ela nos constrói. Primeiro, ela nos destrói. Sim. Né? Para nos reconstruir. É verdade. E quando essa reconstrução acontece, a gente acaba descobrindo forças que nós não sabíamos que tínhamos. A gente acaba descobrindo algo em nós que estava muito enterrado, escondido. E eu queria saber de você, assim, ao longo da sua história, quais foram os maiores limites que você enfrentou? Agora, não falando de dor, mas falando de limite. Quais foram as maiores barreiras que a vida ou que pessoas colocaram para você que te travaram? Então, acho que um dos meus maiores limites foi sempre ser muito fechada, ter vergonha, não falar, sempre tendo um espírito de vitimismo, porque um trauma foi gerado em mim. Então, sempre com aquele sentimento de patinho feio, eu não posso, eu não consigo falar na frente das pessoas. E esse foi uma caminhada, e eu estou em construção ainda, né? Mas eu me decidi me levantar sobre isso, né? Como o podcast diz, eu posso. Então, eu decidi me levantar. Então, é um dia por vez, eu estou em construção e eu creio que muitas coisas eu tenho que aprender ainda, né? Sobre essa fala de não falar, né? De ter medo, de achar que eu não posso, que eu não consigo. Mas eu estou em superação, né? Estou em construção a cada dia, né? Quando você fala de um trauma foi instaurado em mim e gerou aí um bloqueio para falar. Sim. Tem algo específico que hoje você percebe que te gerou esse trauma? Uma fala, alguém que te bloqueou, que te barrou? Como que você percebeu esse trauma na sua vida? Não tem assim um assunto específico, mas eu creio que foi através da criação, né, dos meus pais, por não dialogarem, né? Minha infância foi uma infância difícil. Eles assim não conversavam, não davam conselhos. Então assim, eu acho que eu fui crescendo limitada. Não tinha espaço para falar. E cresci assim, mas não estou assim mais, né? Eu mesmo me decidi a continuar em meio, né, a tudo aquilo que eu estava vivendo. Então não tenho assim
são vários fatores, não são só um, são vários fatores que me limitaram, né? Mas que não me limitam mais. O que eu acho interessante na sua fala é que você diz, olha, eu cresci assim, mas eu decidi não estar mais assim. Isso. E tudo na nossa vida é uma decisão, né? Porque nós somos, tem uma fala muito, muito forte por aí que diz que nós somos produto do meio. Depende. Até o momento que você quiser. Isso mesmo. Você vai ser produto do meio até o instante que você falar assim, olha, eu não quero mais. A partir de agora, eu tomo as rédeas da minha vida. E quando a gente fala de limite, de trauma, de dor, não é sobre culpar alguém, né? Seus pais te ofereceram o melhor que eles poderiam te oferecer. Que eles tinham. Na verdade, o que eles tinham, né? Uhum. Só que isso te limitou. E que eu acho interessante, para quem nos ouve, eu e a Jaqueline, nós nos conhecemos, a gente estava falando aqui antes das gravações, há mais de 20 anos. Sim. Foi uma amizade que começou de forma comercial. Né? A Jaqueline atuando aí, ela é muito atuante na área comercial, vendedora nata, e ela, como fornecedora de uma empresa que eu trabalhei, ela me atendia. E engraçado que quem convive com ela, eu ao longo desses 20 anos, a gente não percebe isso, né? Essa trava, esse limite. Então, o que a gente aprende com isso? Tem muitos limites que eles são internos. Eles são internos. O mundo te vê de uma forma e a gente se vê de outra. E isso determina tudo, né? Isso. Você disse que hoje está em construção. O que te leva hoje a sair de onde estava, né? Na verdade, você já não está mais naquele lugar. Sim. Mas te fazer levar para esse crescimento. O que é a sua força? O que é a sua motivação? A minha força, primeiramente, é Deus. Que se não fosse Ele, nenhum de nós estaríamos aqui. Então, a minha motivação eu não posso ficar da maneira, né, que eu fui, mas eu até escrevi uma frase que diz, o desafio que você não enfrenta define o seu limite. Então, todos os desafios, né, que temos que enfrentar e toda a motivação, muitas vezes, vai ser a gente mesmo. Não vai ser ninguém te motivando. A sua maior motivação, a maioria das vezes, vai ser você mesmo. Então, eu sou motivada a mudar, eu sou motivada a construir um legado, porque quem tem propósito não morre sem cumprir o propósito. Então, eu creio que o Senhor tem um propósito a cumprir, né? Não só na minha vida, mas na vida de cada um que está assistindo esse podcast, que enquanto o Senhor não cumprir todos os propósitos em nós não sairemos dessa terra. Então, assim, meu maior motivo, minha maior motivação é o Senhor na minha vida. Então, Ele que me fortalece, Ele que me dá graça, me dá força, né, para mim conquistar todos os objetivos. E eu preciso ser forte, porque eu tenho um ministério, eu tenho a minha casa, que é o meu maior ministério, né? E eu preciso prosseguir, porque tem pessoas que precisam de mim. Não precisa de eu abrir a boca para falar quem eu sou, mas o meu testemunho levanta alguém, pode levantar alguém, inspirar alguém. E tem levantado, né, Jaqueline? Eu te acompanho, como disse, nós temos uma amizade, né, fora das redes sociais, fora das câmeras, fora dos altares, a gente tem uma amizade e eu louvo a Deus por ela. E eu tenho, né? Você me inspira, você inspira tantas outras pessoas a levantar todos os dias, a se amar. Quando você fala assim, olha, eu sou minha maior inspiração, isso a gente está falando de amor próprio. Sim. E muitas vezes nós esperamos sermos amados para nos amar. É verdade. A gente espera ouvir o eu te amo para olhar para a gente mesmo e falar, peraí, hoje eu vou levantar da cama porque eu me amo e eu mereço sair daqui e viver algo diferente, né? Então, superação, essa construção que você traz para a gente, para quem nos ouve hoje, fala sobre isso, né? Sobre nos amarmos. Eu costumo dizer que a gente é muito bom em dizer, em declarar, olha, ama o seu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo é um grande desafio, mas e nos amar? Eu penso que é um desafio ainda maior. É o maior. Não é mesmo? É o maior, nos amar. Dentro disso que você tem vivido, Jaqueline, ao longo da sua história, né? Você viveu aí e está vivendo uma nova fase, né? Jaqueline, como ela trouxe aqui pra gente, ela é empreendedora,
na área da decoração, ela é balonista. Então, você que nos ouve e nos acompanha, se precisar aí de alguém com excelência, procure ela vai deixar no final os contatos dela. Então, você está vivendo agora essa transição. Sim. Mais de 20 anos numa área, né? Numa Sim. empresa, e agora vivendo essa transição. Como é que tem sido para você hoje viver isso? Porque você já também tem mais de 10 anos de experiência Sim. na área da decoração. Como tem sido para você hoje enfrentar isso e alcançar os seus propósitos, seus objetivos, mediante os limites que te cercam? Então, 20 anos da minha vida, né, eu passei trabalhando dentro de uma empresa, louvo a Deus, né, pelos meus patrões, e aprendi muito lá. Aprendi lá e agora, para mim, é um desafio, porque, como eu disse anterior, a minha maior motivação agora vai ser eu mesmo. Eu mesmo vai ser minha maior inspiração. Porque se eu não levantar e falar eu vou e eu posso fazer, eu não consigo. Então, muitas das vezes surgem muitos trabalhos e nessa nova empreitada, as igrejas têm me abençoado. Então, meus trabalhos têm sido mais em igrejas e muitas das vezes vou com medo mesmo, mas eu vou. E o meu maior aliado, o meu maior amigo, o meu empresário é o Espírito Santo. Então, quando eu começo o meu trabalho, antes de eu começar, eu falo, meu amigo, agora é só nós dois. As mãos é minha, mas o Senhor vai me usar agora. A inspiração, né? A criatividade, né? Isso, a inspiração vem do Senhor, me usa da maneira que o Senhor quer, porque aonde eu colocar a mão tem que ser abençoado. E Ele tem sido meu maior ajudador. Tem sido fácil? Não vou mentir que tem sido fácil. Mas todo começo é difícil, né? Na palavra do Senhor fala que é melhor o fim das coisas do que o começo. Sim. Então, para mim, está sendo um desafio, mas esse desafio é para continuar, não é para parar, né? Então, meu maior desafio todos os dias é eu mesmo. Jaqueline, você pode. A inspiração agora deixou de ser o compromisso, a responsabilidade com o terceiro, né? Isso. Agora o compromisso, a responsabilidade é com você mesmo. É comigo mesmo, né? Então agora ninguém pode fazer por mim o que só eu posso fazer. E a responsabilidade é toda minha, por isso que a gente vai com medo mesmo, porque sempre eu quero dar o meu melhor. Eu não quero dar minha sobra, eu vou fazer o que dá, o que eu posso, o que vai dar para fazer. Não, eu quero fazer o meu melhor. Além do limite? Além do limite, além do limite. E tem dias que vai no limite mesmo, né, Jaqueline? Vai. Tem dias que só Deus e eu sei como que eu vou fazer uma decoração. É tipo que eu vou construir um sonho, deixar um sonho, fazer pessoas felizes, quando lá no fundo só Deus e eu sabe. Né? Às vezes a tristeza, às vezes a saudade, né, da perca. E é isso, mas com o Senhor na frente, tudo vai dar certo, tudo dá certo. Né? Você mencionou um momento de dor, né? Você falou aí agora sobre perda, e você recentemente teve uma perda muito grande na sua vida, né? Sim. Você ainda está num processo de luto, e eu costumo dizer que o luto ele não tem prazo de validade. Luto não tem prazo. Mas ele precisa ser vivido independente Sim. da circunstância, independente do que dizem, até porque nada que te disserem vai suprir a dor ou vai apagar a saudade, mas o luto é algo que a gente precisa viver. Como que foi para você? Conta, né, para aqueles que nos assistem agora, como é que foi essa sua experiência do luto e como que está sendo para você superar essa fase? Então, para mim, foi em 2023, dia 17 de fevereiro, né, de 2023, eu recebi uma ligação no meu trabalho, onde eu trabalhava, que meu filho tinha sofrido um acidente de moto. E após eu receber essa ligação, eu fiquei paralisada, né, que ele falou para mim, olha, eu preciso falar com a dona da moto azul. Ele tinha uma moto, né, que eu tinha tirado para ele. E automaticamente eu falei para a pessoa, eu sou a dona da moto azul. O que aconteceu com meu filho, né? E ele falou, não, eu preciso falar com outra pessoa. Enfim, resumindo, ele sofreu um acidente de trânsito grave indo para o trabalho, por volta de 8h30 da manhã. Ele passou entre duas carretas e o carro e
ele desequilibrou a moto e foi para debaixo da carreta. Então, foi morte fatal. É um jovem de 21 anos e o Senhor levou. E depois disso, veio um baque que só quem vive, só quem passa sabe, né? As mamães que já perderam filhos sabem o que é a dor, né, de perder um filho. E eu digo que sempre meu amigo Espírito Santo esteve do meu lado, porque quando eu recebi essa notícia que eu não tinha mais chão, eu sentei e pedi meu amigo. Falei, meu amigo, agora é só nós dois. Eu preciso de você agora. Eu preciso de força, né? Eu preciso de força, porque as duas maiores forças que eu lembrava na hora, que veio na minha mente, foi de ver meu filho, né, descendo aquele corredor, dentro do caixão na igreja, que ele foi criado na igreja, eu queria velar ele lá na igreja. E a outra força maior, quando eu ver ele descer a sepultura. Então, essas duas forças foram as primeiras que eu pedi, né, para o Espírito Santo me segurar ali, porque eu não queria que ninguém me desse remédio, eu não queria dormir, eu não queria nada. Mas quando a gente tem um amigo Espírito Santo, ele nos dá autocontrole, né? E ele me deu esse autocontrole, ele tipo que encapou meu coração nessa hora assim com esse filme, e eu senti assim, protegida. Sabe aquela paz que excede o entendimento? A gente não consegue explicar, né? Você tem uma paz que excede em cima do caixão do seu filho, vendo ali um sonho, né, que foi anulado, e você tem uma paz que excede o entendimento. Isso é só coisa de Deus, né? Não tem outra explicação. Não tem explicação. Então, viver o luto, para mim, primeiro ano, segundo ano, os 2 anos para mim foram os mais difíceis da minha história. Então, não que eu demonstrava, nunca me permiti deitar e falar, hoje eu vou ficar nesse quarto trancada, com a luz apagada e eu não quero ver ninguém. Nunca me permiti isso, porque o Senhor sempre diz que eu posso todas as coisas nele, né? Então, assim, tem o meu momento, né, de dor, de choro, mas é o momento, né? Aquele momento eu não deixo ele estacionar. É só o momento que vem e passa. A saudade vai ser eterna, a dor também vai ser eterna. Mas o que eu decido fazer com essa dor? Ela vai me parar ou ela vai me construir? Então, todas as pessoas que vêm falar para mim como tem sido, como que eu aguento, como que eu tenho vivido, é a força de Deus em mim. Porque de mim mesmo eu não tenho, mas eu decido. Eu tenho essa decisão. Eu vou me levantar, né, e tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem para mim. A dor, a tristeza, o choro no processo de luto não é fraqueza emocional. Você é humana, né? Você está sujeita a tudo isso. Então, na verdade, é uma sobrevivência emocional, faz parte do sobreviver emocionalmente falando. Sim. Então, o luto, como eu disse, ele não tem prazo de validade. E a cada dia que ele vai ser vivido, alguns dias vão ser mais difíceis, outros nem tanto, mas precisa ser vivido. Agora, verdade. Jaqueline, quem você precisou se tornar depois dessa situação? Quem era a Jaqueline antes e quem é a Jaqueline hoje, depois dessa perda tão forte que você teve na sua vida? A Jaqueline antes era uma mulher insegura de tudo que ia fazer. Tinha medo de tudo. E depois da perca, dessa construção, que eu estou em construção, né, o luto, eu acho que ele nunca vai ter fim, eu estou em construção. Então, hoje, não é qualquer coisa que vai me abalar mais. Não é qualquer problema, não é qualquer dificuldade que vai me abalar mais. Então, com o choque que eu tive, que eu tenho, que eu estou vivendo, não é qualquer problema que vai me derrubar mais. Então, assim, hoje a Jaqueline é uma mulher mais forte. É uma mulher de fibra. É uma mulher que vai com medo mesmo, mas sabe aonde ela quer chegar. Fortaleceu sua identidade? Você descobriu uma Jaqueline que você não conhecia? Sim. Ou você só tirou ela do esconderijo? Que talvez você mesmo colocou? Pode ser.
pode ser que eu tirei ela do esconderijo, né? Porque não tinha coragem, não tinha medo. E hoje, mesmo com medo, eu vou assim mesmo. E quando vem qualquer problema, dificuldade, eu entendo que, peraí, o que eu passei foi muito maior do que esse problema. Então, eu posso superar. Se eu superei até aqui, eu posso superar qualquer problema, né? Então, tenho vivido isso, né? Vale lembrar, para quem nos acompanha, que quando a gente fala de luto, geralmente a gente relaciona a perda de uma pessoa, a morte física de uma pessoa. E o luto vai além disso. Na verdade, o luto não é só perder a pessoa, mas é perder a estabilidade da sua vida. Então, Sim. a minha vida era assim, e agora, depois dessa perda, como que vai ser? Por isso que eu perguntei, Jaqueline, como que você era antes e como que você é hoje? Porque a vida muda. A vida muda, o antes e o depois da perda de alguém. Então, talvez você que está me ouvindo agora esteja vivendo o luto não de uma pessoa, mas de um relacionamento que acabou, de uma demissão que chegou, de uma doença que bateu na porta da sua vida e agora você está pensando que tudo acabou para você. Morreu alguma coisa. O luto fala da morte de um projeto, de um sonho, de uma estabilidade, Sim. morte de alegria, morte de força, de algumas coisas, né, Jaqueline? E dentro desse seu processo de luto, o que foi fundamental para você ter essa força, essa firmeza, essa determinação que você traz para a gente? De não se permitir ficar trancada num quarto. O que te ajudou nesse processo? Tem uma palavra-chave que eu sempre carrego ela comigo, e inclusive essa palavra era uma palavra-chave para mim destravar o alarme da onde eu trabalhava. Atitude. Então, Uau. a atitude, ela me leva mais além. Porque, como eu disse anteriormente, ninguém pode fazer por mim o que eu posso fazer. Então, para você que está assistindo, qual a sua dificuldade? Não olhe para a sua dificuldade. Tenha a atitude, né, de fazer com que tudo que você está passando, você pode, né? Você pode. E às vezes me perguntam, como você aguenta? Como você aguentou? E eu ouço o Espírito Santo falando no meu coração, porque você aguenta, você pode, né? Então, atitude é a palavra fundamental. Sem a atitude, você não vai se mover para lugar nenhum, em todas as áreas da sua vida. E, na verdade, quando o Espírito Santo, né, nos diz, olha, você é forte, você aguenta, não é um massacre, um ato de massacre ou de tortura, né? Sim. Ah, você vai sofrer mais do que esse ou do que aquele. Não. É ele te validando, dizendo, olha, eu te conheço, eu Sim. confio em você e sei do que você é capaz. Exatamente. É claro que todo processo tem dor, todo processo, né, tem as suas questões, mas a forma como nós passamos e saímos desses processos é que vão fazer toda a diferença na nossa vida e também na vida das pessoas. Hoje, eu que convivo com você, eu vejo uma outra mulher aqui na minha frente, né? Não melhor do que aquela anterior, não é sobre isso, sobre quem é melhor, não, mas uma nova versão, e uma versão hoje que está assim, pronta, preparada para ir além, e que tem levado essa mensagem para as pessoas, né? Sim. Eu te acompanhei, Jaqueline, e eu vi que você, nesse momento de luto, de dor, uma das ferramentas que também te fortaleceu foi o altar, né? Sim. Foi o ministrar, foi levar o seu testemunho para essas pessoas. Como que foi isso? Você já ministrava, mas isso também acabou impulsionando o seu ministério, né? Sim. Criou uma proporção maior. Sim. Como que foi e está sendo lidar com isso hoje? Para mim, eu ministrava, mas depois do luto, as pessoas também parece que sentem curiosidade de conhecer a nossa história. E o luto, eu creio que tudo tem um propósito, né, na vida da gente, e o luto me impulsionou, porque eu entendo que enquanto eu caminho, o Senhor me cura. E é automaticamente, não é falando de boca para fora. Enquanto eu estou lá em cima ministrando, o Senhor está me carregando de forças. Então, sempre aonde eu vou, onde eu levo meu testemunho, e muitas das vezes o inimigo fala na minha mente, para que você vai contar de novo? Todo mundo já sabe isso. O inimigo sempre falou isso na minha mente. Para que você vai falar de novo? Ele é mentiroso, né?
Para que você vai falar de novo? Todo mundo já sabe. Mas aí tem uma voz mais forte que fala, você vai contar, porque tem pessoas que nunca ouviu. Então, o propósito do Senhor é tão grande que quando ele faleceu, eu não fiquei perguntando para o Senhor, Senhor, por que o Senhor levou tão novo, cheio de vida? Não. Eu falei, Senhor, eu só quero entender o propósito disso. Não fiquei indagando o Senhor com raiva, não. Eu falei, Senhor, eu quero só que o Senhor me explica qual é o propósito. E ele já começou a me mostrar desde quando eu fui ler a carta, ele deixou uma carta, eu enterrei ele no sábado, no domingo eu estava na igreja, porque o Espírito Santo me impulsionou. Vai para a igreja e lê a carta que ele deixou para despertamento da igreja. Automaticamente eu fui, eu não sabia como que eu ia subir no altar, mas eu fui. Fui, e o Espírito Santo falou claramente, ele deixou uma carta, e depois quem quiser assistir essa carta, vai lá no meu Instagram, vou deixar no final, e ele falou algo que me chamou a atenção, que naquele ano ele queria pelo menos uma alma para Jesus. E quando eu li essa carta, foi transmitido e teve muitas visualizações, meu Instagram começou a chegar mensagem, meu WhatsApp, e pessoas que eu nunca vi, e uma me chamou a atenção. Me falou, moça, eu nunca te vi, não te conheço, eu estava prestes a cometer um suicídio, mas essa alma que seu filho queria, sou eu. Uau! Então, daí já começou a destravar, já começou o Senhor falando, você está entendendo o propósito? Eu levei, mas eu vou trazer muitos, né? Então, através do testemunho, da ministração, o Senhor eu tenho, né, levado essa mensagem e tem ganhado almas para o Senhor. Isso. O que a gente percebe, né, é muito claro, Deus não se limita a nada. Não. E nada limita a Deus. Nada. Nós é que vamos e que podemos ir além dos limites, porque Ele nos ajuda e nos fortalece. Sim. Mas a gente percebe aqui, e hoje, né, você é um testemunho vivo disso, de que o propósito de Deus nem mesmo a morte pode parar. Nem mesmo a morte. Nem mesmo a morte pode parar. O Lucas se foi, está com o Senhor. Sim. Né? Mas o propósito dele, o legado dele, continua. Ficou e continua. Ficou e continua, né? E você tem tido aí o privilégio de dar continuidade no propósito de vida dele. Sim. Ou seja, um propósito somado a um outro propósito. Que geram vários propósitos. Que geram vários né? propósitos. Então, que vai muito além daquilo que a gente sim, pode imaginar. Muito além. Né? E quando ele se foi, né? E todos os propósitos começaram, e o Senhor começou a me mostrar que o propósito era almas para ele. Então, por que eu vou parar? Por que eu vou me acovardar? A ordem não é para parar, é para marchar. Né? Então é isso. Hoje você já está há quase 3 anos, né? Da morte do Lucas. Uhum. E hoje você já consegue falar, né? Com mais força, tudo. Mas teve algum momento, Jaqueline, que você pensou, não, eu não vou falar mais? Não. Teve nenhum momento. Não vou aceitar mais convites, não vou falar sobre isso? Não. Eu sempre fui, assim, bem determinada e o Senhor colocou tanta paz no meu coração que falar sobre isso, para mim, me gera paz. Não gera conflito. Uau! Imagine só, gente, é coisa que a gente não consegue explicar. Não tem explicação. Não tem explicação. Não tem. Né? Falar de morte e sentir paz. A gente não está falando de alegria, a gente está falando de paz. E aqui, sabe o que eu percebo? Um Deus que faz além da nossa perspectiva. Um Deus que faz além da compreensão humana. Por isso que a Bíblia vai dizer que ele usa as coisas loucas para confundir aquelas que acham que são sãs. Né? É verdade. Porque parece loucura eu estar aqui agora diante de uma mãe que perdeu um filho em plena juventude, né? Um menino criado na igreja, um menino que o que eu ouvi de você, obediente, ele não me dava problemas. Não me dava problemas, né? Eu tive né, ali no velório e vi quanto ele era querido. Quantas pessoas ali homenageando e lembrando dele. E de repente essa mãe que está aqui está falando assim, olha, eu consigo falar e me gera paz falar sobre isso. É só Deus que pode fazer algo assim. É só algo por meio realmente por uma ação e intervenção do Espírito Santo de Deus. Então, você que nos ouve agora, que nos assiste aqui, eu não sei qual é o luto, eu não sei qual é a dor, eu não sei qual é a tristeza que tem afligido a sua vida.
Talvez você que me ouve agora tenha dito assim, olha, eu estou aqui de pé, eu estou aqui vivo, mas os meus sonhos, o meu sentido de vida já acabou, já morreu. E Deus está falando com você hoje, não acabou. É Deus quem conta os nossos dias, é Deus quem desenha o propósito da nossa vida. Então, tem jeito sim para você. Deus é o Deus que restaura, né? Deus é o Deus que faz novo de novo, mesmo em meio a um cenário de morte. É verdade. É isso, né, Jaqueline? É isso. E eu entendo, cada dia que passa, eu entendo que a promessa é bem maior do que a dor. Então, quando você sabe quem você é, de quem você é filha, quem está cuidando de você, você sabe que tudo tem um propósito, né? Então, independente da dor que você está passando hoje, independente da sua circunstância, o Senhor não é limitado. O Senhor, ele continua e continuará trabalhando em sua vida, mas com um detalhe. Ele não vai fazer por você o que só você pode fazer. Então, atitude é a palavra que me define hoje. Atitude e gratidão a Deus. É isso. É sobre isso, né, Jaqueline? É sobre isso. E engraçado que você fala sobre identidade, né? E isso muda tudo, porque saber a nossa identidade gera consciência. Então, quando você tem consciência, não é que você deixa de sofrer, não é que você deixa de ter dor, mas a sua consciência muda o seu posicionamento. Aí a gente consegue exercer isso que você está dizendo. Olha, aquilo que é você que vai fazer, Deus não vai fazer por você. Exatamente. É você que vai ter que se levantar, se movimentar, né? Às vezes não é nem levantar, é arrastando mesmo, porque tem dias que a gente se arrasta, mas até no arrastar ele está junto conosco. É verdade. Ele está junto conosco. Jaqueline, nesse seu processo aí, o que foi seu ponto de apoio, né? Você é muito família, você tem um apoio muito bacana da igreja, mas em que você se apoiou? Você é uma mulher de fé, mas o que foi, assim, fundamental para você? Pessoas, situações, lugares, o que te fortaleceu? Primeiro, a obra do Senhor. A obra do Senhor, ela me fortaleceu e não me permitiu parar. E tem minha família, claro que tem minha família, mas eu falo em primeiro lugar porque enquanto eu caminho, Deus vai me curando. E quando eu passei por esse luto, né, até a minha pastora falou para as outras minhas companheiras, falou, não, pode deixar ela de lado, deixa ela no tempo dela, do jeito dela, quando ela quiser ela faz, porque eu lidero as mulheres lá da minha igreja. E aí a pastora, não, deixa ela de lado. E aí eu fiquei sabendo que ela falou isso, mas pro meu bem, né? Para me poupar. Né? Não para te isolar, né? mas para te poupar. Para me poupar. Né? Zelo. E eu falei para ela, pastora, se eu parar, eu vou morrer. Eu vou morrer numa depressão, eu vou morrer de alguma forma. Então eu quero continuar, me permite. E ela está liberada. E eu não parei, hora nenhuma, não parei. Não parei. Falar, você ficou uma semana na sua casa sem ir para a igreja? Não parei. Nenhum momento eu não parei. E o segredo foi esse, não parar. Porque quando a gente mesmo vê, o dia que você, hoje eu não vou na igreja, aí quando chega na outra semana, acho que eu também não vou. Então, assim, a constância, ela te leva, né, a não desistir. Então, foi isso que eu me apeguei, a obra de Deus. A constância fortalece, né? A constância fortalece. A perseverança te leva ao resultado. Isso, a persistência, a atitude, né? O que te leva mais além. Como que foi, a gente está falando de um luto individual seu, como que foi viver isso no coletivo, no familiar, dentro de casa? Você também é esposa, né? Você também é mãe, você tem um outro filho, Marcos. Como é que foi lidar com isso dentro de casa? Não foi, né? E nem tem sido fácil, porque antes, como você perguntou, como eu era antes e depois, antes eu era uma pessoa que não tinha ansiedade. Podia falar para mim que não era uma mulher que tinha ansiedade. Se você falasse para mim assim, que eu preciso te contar uma coisa urgente. Eu, beleza. Se você não me contasse, tá tudo bem. Podia me contar o ano que vem, que eu não... Tudo bem, tranquilo. Mas depois do luto, é algo que seu corpo expulsa. Aquilo que tá dentro de você, seu corpo expulsa. E ele expulsou a ansiedade em mim.
Então, comecei com crise de ansiedade. Até quis sair do meu trabalho também por isso, né? Por não aguentar ficar num local fechado muito tempo. Então, veio a crise de ansiedade e... Só que assim, eu comecei a tomar calmantes naturais, chá, algum calmante natural, nada farmacêutico, nada receituado, não. Então, assim, mas eu, graças a Deus, eu sou livre de antidepressivo, desses remédios para ansiedade. Quando eu sinto que eu tô mais, como é que eu falo? Mais agitada? Mais agitada, eu vou lá e vou puxar, tomo chá. E vou orar. Minha arma é a oração também. Senhor, o Senhor não me deu. O Senhor não me deu. Essa ansiedade não é minha. Então, tira de mim. Isso te faz ser a coluna de apoio dentro de casa? Pro Sim. marido, pro filho, pra Sim, nora? a coluna. Porque quando eu estou triste, quando eles veem que eu estou triste para baixo, eles também ficam. Então, eu tenho que ser a coluna forte ali, né? Meu esposo também desenvolveu, né, uma crise de ansiedade, no entanto, ele toma remédio, né? Ele faz um acompanhamento e ele também destravou essa crise depois do luto. Mas a gente vai vencendo um dia, né, de cada vez. E meu menino mais novo casou também, Deus tem um propósito em tudo, casou, né? Agora já tem uma filhinha. E tudo isso é um propósito do Senhor. Agora é a vovó Jaqueline? Agora é a vovó Jaqueline. Então, assim, o Senhor trouxe Maria Cecília para trazer alegria para dentro de casa. Né? E o Senhor tem cumprido os propósitos. Mesmo, e trouxe. E cada dia mais a gente vai se surpreendendo, né, com o que Deus faz. Sim. Nessa questão da ansiedade, que você disse que, né, o corpo expulsa, né, que a gente acaba desenvolvendo, seu marido também desenvolveu. Seu marido já faz um acompanhamento médico, né? Já tem, assim, uso de medicamentos e tudo. Mas também foi necessário, como que essa questão, até para quem nos acompanha aqui, a questão terapêutica, vocês fizeram isso? Qual foi a importância disso para vocês? É muito importante, porque quando você está nessa crise de ansiedade, você busca um refúgio. Em quem eu vou me refugiar? E hoje... não tem ninguém que vai parar para ouvir seu problema. Principalmente sem julgamento, né? Isso, sem julgamento. Porque quando você quer falar, principalmente sobre o luto que eu passo, ninguém tem paciência de sentar e te ouvir, ninguém. Sempre vai falar, mas por quê? Mas aconteceu isso por causa disso, porque não sei o quê, porque ele estava correndo. Quem foi o culpado do acidente? Né? Quem foi o culpado? E até a própria, a mídia me ligando, Rede Record. Olha, eu preciso falar com você, eu preciso saber se você quer justiça nessa causa. E eu, não quero justiça. Não quero nada de justiça. Então, assim, nessa hora você precisa de um acompanhamento, né, que é fundamental. E até a gente começou, né, Ana Paula, com esse acompanhamento. Para mim também foi um destravar, porque a crise de ansiedade veio não só pelo luto. O luto foi um transbordar. Foi o transbordar. Mas haviam coisas lá atrás que eu não compreendia. E que você me fez entender o porquê que aquilo estava acontecendo em mim, e hoje eu vejo de uma forma totalmente diferente, né? A questão do meu pai, que eu tinha te falado, e você me despertou algo que eu não tinha pensado. Eu pensava só em julgamento. Por que que ele fez? Por que que ele foi? Por que que ele fazia assim? Né? E você me fez entender que ele fez daquele jeito que é o que ele tinha de melhor. O que ele tinha de melhor, ele transbordou em mim. E não era por mal, é porque é o que ele tinha para oferecer, né? Então, é muito importante. Meu esposo também tem um acompanhamento, né? E para ele também é um destravar. É muito importante. Quando ele sai das terapias, ele sai mais motivado, renovado. Nossa, eu posso. Eu posso todas as coisas, eu posso. Esse destravar que você falou, né? A gente voltou até lá atrás um pouquinho, Sim. né? Quando a gente começou lá falando sobre identidade, tudo, né? Isso hoje transformou o seu relacionamento com o seu pai, por exemplo? Sim. Transformou. Tem um antes e depois? Tem um antes e depois, porque a gente não tinha o hábito de falar eu te amo, né? Ele não falava eu te amo para mim, eu não falava eu te amo para ele, porque tinha uma barreira. Por mais que a gente se ama, mas a gente não conseguia
Tinha um limite para esse amor, né? Isso. E hoje, não. Hoje ele fala, quando eu contei da questão para ele, até ele ficou sem entender, né? Porque ele falou, eu não entendo. Mas hoje, eu e ele, benção pai, eu te amo, ele também te ama, minha filha, e é assim. O limite que havia entre vocês foi superado. Sim, foi superado. Isso refletiu na sua casa? Refletiu, porque como que eu vou dar aquilo que eu não tenho, né? E para mim sempre foi a dificuldade doar aquilo que eu nunca recebi. E aí vem aquele julgamento. Ah, como que eu vou fazer aquilo que nunca fizeram por mim? E aí, a partir do momento que você descobre, né, tudo aquilo que te trava, você passa a viver de outra forma, né? Você passa, no meu caso, a ter toque, né, ou abraçar, beijar, falar, expressar. Não é que o amor apareceu, Sim. né? Ele só está sendo expressado agora de outra forma. Ele não está sufocado mais, né? De outra forma. Tanto por você, sim, quanto por ele também. Exatamente. Né? E isso só é possível quando a gente tem esse olhar de empatia para o outro. Sim. De entender que o outro só está oferecendo o melhor que ele tem para oferecer. Verdade. Hoje a gente vive numa sociedade que julga muito, né? Como você disse, as pessoas não têm paciência para ouvir falar sobre o meu luto. Ninguém. Aí vai vir o julgamento, né? Ah, mas já tem tanto tempo, você ainda tá chorando? Uhum. Ah, mas já aconteceu isso, aconteceu aquilo. Quem é o culpado, quem não é o culpado? Não é sobre isso, é uma dor sua, você tem direito de viver ela. Exatamente. Como nós já falamos, ela não tem um prazo de validade, um prazo determinado. Esse luto, ele vai continuar existindo. Agora, a forma como você olha para ele é diferente. E o que eu percebo é que, no início do nosso bate-papo aqui, você começou falando sobre medo. Que você antigamente era alguém que tinha medo de falar, de se expressar, e que hoje você é alguém diferente. E quando eu olho para você, Jaqueline, eu percebo que essa força que surgiu, que aparece hoje, é claro que o luto teve a parcela nessa construção, mas eu também percebo que hoje você tem a sua identidade validada. Sim. Por uma paternidade que foi ressignificada na sua vida. Exatamente. Por quê? Porque pai é quem dá rumo, pai é quem dá segurança, pai é que fala assim, ó, é o meu filho que tá indo ali, ó, mexe com ele não. Exatamente. É sobre isso? É sobre isso. Hoje, quando você enfrenta, né, você está aí na transição de carreira, hoje, quando você teve algumas coisas que te impulsionaram, claro, mas também você tem esse espírito empreendedor, você é muito comercial, hoje você se sente pronta e validada para ir para o mercado, para o que der e vier? Sinto pronta. E desafios teremos todos os dias. Né? Às vezes tem desafios que você acha assim, nossa, esse eu não vou conseguir. Mas aí você para, analisa, não, eu posso, eu consigo, né? Com a ajuda do Senhor, do Espírito Santo, eu posso todas as coisas. Sim. Então hoje eu estou preparada para novos objetivos, né? E as questões que te invalidavam ou que te faziam pensar que eram inferiores foram resolvidas. Foram resolvidas. Sim. Eu sempre tenho abordado aqui sobre esse tema, né, do acompanhamento das nossas emoções, da cura das nossas feridas, porque principalmente no meio religioso, independente da sua religião, você que nos assiste agora, a gente costuma espiritualizar muito as coisas. Então, se eu tenho uma religião, se eu tenho um credo, eu não tenho depressão, eu não tenho ansiedade, eu não tenho ideação suicida, eu não tenho algum tipo de transtorno. Ah, se eu ficar doente, eu estou em pecado. E não é sobre isso, né? Eu tenho batido muito nessa tecla. Deus nos fez espírito, alma e corpo. Cada coisa tem o seu lugar e cada parte dessa requer o seu cuidado. E se tem uma parte que a gente costuma negligenciar, são as nossas emoções. Ou espiritualizar, achando que a gente resolve tudo na oração. Sim. Né, Jaqueline? A oração, ela ajuda, ela sustenta, Sim. Ela fortalece, mas essa parte aí da ansiedade, da depressão, do luto, a gente precisa de um acompanhamento terapêutico, né? Exatamente. O ano passado foi um dos anos mais difíceis para mim, né? Como luto, em mãe lutada. E teve um momento que eu me paralisei. Por quê? Porque as emoções estavam machucadas. Então, quando a sua vida emocional está bagunçada, não vai fluir nada.
Seu ministério não flui? Não flui nada. Então, teve um momento nesse ano que eu falei, chega, esse é o tempo do Senhor na minha vida. E eu reconheci que eu fracassei em algumas coisas, por quê? Porque eu deixei o meu emocional falar mais alto, né? Eu deixei o meu emocional atrapalhar. Não porque eu quis, mas porque eu não tive controle sobre ele, né? E eu entendo que uma vida emocional restaurada é casamento restaurado, é vida espiritual restaurada, é tudo restaurado. Finanças restauradas, é tudo restaurado. Né? Então, quando o emocional está bem, as outras coisas estão bem. Porque, na verdade, nós não temos controle sobre medo, ansiedade, pensamentos, não. Mas nós temos controle sobre aquilo que nós vamos fazer com ele. Então, o pensamento vai vir, você não tem um dispositivo na sua mente que você fala, hoje eu ativei o dispositivo, não vai vir nenhum tipo de pensamento negativo. Sim. É impossível, não existe isso. Mas, quando o pensamento vier, eu tenho controle sobre o que eu faço com ele. Verdade. Eu decido se ele me domina ou se eu expulso ele. Isso. Né? Como a dor, né, que a gente estava falando. Como a dor. Ou ela me destrói, ou me constrói. Então, eu decido se eu quero ficar destruída ou se eu quero passar pelo processo, né, de construção. Então, a decisão é minha. Tá certo. Jaque, voltando agora para o lado do empreendedorismo, né? Você que é empreendedora, é balonista, decoradora, é aí a proprietária da Jaque Cluster, né? Isso. Falei certo? Isso, falou certinho. e tem aí decorado igrejas, casamentos, enfim, vários tipos de comemorações. Quais são os seus projetos aí para esse ano? 2026 está no início. Quais são os seus projetos de expansão? Como que funciona o seu trabalho? Conta aí um pouquinho para quem nos assiste, até mesmo aí para você poder alegrar e colorir as festanças do povo aí. Exatamente. Então, para você que vai fazer um evento, seja na igreja, seja em casa, seja em salão de festa, meu forte é balonista, né? Comecei há 10 anos atrás, né? Com balão, até mesmo no meu próprio serviço, eu comecei lá, e de lá eu fui me aprimorando, fazendo curso, né, e continuo, né, fazendo curso para melhor atender. Então, assim, meu trabalho, ele é diferenciado. Por quê? Porque eu faço com coração. Eu não faço só para ir lá fazer sua festa. Eu vou lá fazer sua festa para mim ter meu lucro. Não, eu faço com coração. Então, eu faço aquilo, eu estou fazendo aquilo que eu amo. Então, 2026, para mim, eu declaro sobre a minha vida mesmo, muitas festas, muitas decorações, e você que quer alegrar o seu ambiente, né, o seu evento, pode me chamar. Quem quiser, né, seguir o meu arroba, a gente vai estar deixando aqui, @Jaque Cluster Decorações, e segue lá que você vai ver como o trabalho é feito, né, com o coração. Tá certo. Jaqueline, obrigado pelo seu sim, obrigado por ter aceitado o convite. A gente está caminhando para o encerramento e eu queria que você deixasse, né, uma mensagem final para os nossos espectadores, aqueles que estão nos acompanhando, uma mensagem final aí sobre superação de limites. Você que tem vivido isso com tanta excelência e com tanta coragem, o que você diria para aqueles que nos assistem, né? E deixar aí também os seus contatos, seu telefone, o seu arroba, para aqueles que quiserem te procurar. Eu também agradeço muito a oportunidade, fiquei muito feliz com o convite, minha amiga, e estou aqui à disposição. E para você que está me ouvindo agora, como eu falei anteriormente, eu não sei qual que é a sua dor, eu não sei qual que é o seu limite, a sua adversidade de hoje, mas eu tenho uma palavra para você. A dor, o seu limite não pode te parar, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, e esse alguém é Jesus. Então não pare, né, nesse dia. Deus tem falado com você, eu creio que através dessa palavra. Então a dor não pode te parar, ela não pode te consumir. E eu deixo uma frase para você: o desafio que você não enfrenta define o seu limite. Então aquilo que você deixar escondido ou deixar de fazer, esse vai ser o seu limite. Então, deixe o medo de lado, deixe a covardia, porque o Senhor nos disse que Ele não nos tem dado espírito de covardia, mas sim de poder, de amor e de moderação. Então, fica aí a dica, atitude, gratidão, né? Deixa a ingratidão de lado e deixe o Senhor fazer o que tem que ser feito na sua vida. E detalhe, Ele não vai fazer por você o que só você pode fazer. Então, se levante,
e ande. Então, eu quero deixar aqui também os meus contatos, né? Quem quiser entrar na minha rede social, tem o pessoal, que é @Jaqueline Félix Barbosa, e tem o profissional que eu acabei de falar, que é o @Jaque Closer Decorações. E é isso. Então, para você, hoje, você pode. Obrigado, Jaque. Obrigado, minha amiga. Obrigado pela sua sensibilidade em transformar aí dor numa travessia de um processo que está te levando além dos seus limites. Amém. Obrigado por ser canal de bênção, né? Eu agradeço muito a Deus pela sua vida, pela sua amizade. Eu também. Por caminharmos juntos. Você é canal de bênção de Deus na minha vida. Amém. Obrigada, igualmente. Viu? Que 2026 seja um ano aí do extraordinário de Deus para Amém. você Em nome de e para Jesus. Jaque Cluster. Amém. Tá bom? Em nome de Jesus. Obrigada. Bom, você que nos assiste, talvez você esteja aí agora vivendo o seu luto. Talvez por um encerramento de relacionamento, a perda de uma pessoa, o fim de um projeto. Eu não sei a dor que você enfrenta, mas a minha palavra para você hoje é: não acabou. Enquanto existe fôlego de vida, há esperança. Enquanto existe fôlego de vida, há um propósito de Deus para você. Esse foi o Você Pode Além dos Limites, um espaço de histórias reais, pessoas reais que vão além dos limites e que alcançam o propósito para os quais foram criados. Que Deus te abençoe, que esse episódio fale ao seu coração e que você possa aí nos seguir nas nossas redes sociais, lá no @anapaula.monteiro.pc e também seguindo o nosso canal no YouTube, Ana Paula Monteiro. Obrigada e até o próximo episódio.